Oséias capítulo 4, aqui no versículo 1. Vamos ler. Diz assim: ouvir a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Versículo 2. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário, segue imediatamente o outro. Eu vou repetir versículos novamente, por favor. Quando eu leio a Bíblia, eu estou dando o meu exemplo aqui para você. Quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar no momento em que está sendo escrita essa passagem. Imagina o profeta Oséias diante do povo de Israel. Tinha saído aqui a conexão alguns segundos e retornou aqui, tá bom? Vamos continuar. Imagine o profeta Oséias diante do povo falando essas palavras. Vamos ler novamente. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário, segue imediatamente o outro. O que vem na nossa memória, nessa época, é semelhante o que aconteceu na época de Noé. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Porque Deus ele disse o seguinte na época de Noé: eu me arrependo de ter feito o homem que criei. Eu me arrependo. Porque o homem, a terra, as palavras que Deus usou foi essa, a terra está corrompida. Quando ele disse a terra, ele estava falando dos homens. A terra está corrompida. E o que prevalece é a violência. Você vê que Deus usou outras palavras, mas tem o mesmo sentido das palavras que Deus mandou o profeta Oséias falar aqui nessa época. São épocas diferentes, mas o problema é o mesmo. São épocas diferentes. Mas você vê que, por causa do pecado e da falta do conhecimento de Deus, a terra, em suas épocas diferentes, mas em suas épocas, ela permanece a mesma. Ela permanece corrompida. E se nós olharmos para os dias que nós vivemos hoje, não tem diferença nenhuma da época de Noé e nem da época aqui do profeta. Não tem diferença nenhuma. O que é que prevalece nos dias de hoje? Quais são os atos do ser humano hoje? Por favor, me ajude a fazer esse vídeo. Os seus comentários é importantíssimo.
quais são os atos, as atitudes do ser humano hoje? Quantas pessoas estão matando nesse momento? Quantas estão mentindo, se prostituindo, adulterando, furtando, assassinando? E você vê que no início aqui do versículo 1, a Bíblia diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque o que prevalece, o que estava prevalecendo naquela época, e é exatamente o que prevalece hoje, é exatamente isso. É o perjurar, é o mentir, é o matar, é o furtar, é o adulterar. É assim que a maioria das pessoas vivem. Elas vivem dessa forma. Existem pessoas que pecam e elas têm prazer no pecado que elas estão praticando. O ser humano está chegando num estado tão deplorável que às vezes até mesmo nós que somos a igreja de Cristo, muitas das vezes olhamos para aquela situação e a gente acha que essa pessoa nunca vai mudar por causa da vida e das suas atitudes. É tanto ódio, é tanta raiva, é tanta violência. Como é difícil a gente acreditar, mas como que um pai tem coragem de estrupar, desculpe, Zé, falar assim, mas a gente tem que mostrar a realidade do que nós estamos vivendo, e é a realidade desde quando o homem pecou. Porque após a queda de Adão, logo após a sua queda, e nasceram os seus filhos, Abel e Caim, veio a acontecer o primeiro homicídio. E após isso, a violência, a mentira, o pecado, o adultério, a orgia, os prazeres da carne, veio somente se multiplicando. A violência. Então, como que pode um pai ter relações sexuais com a própria filha? Como pode um pai matar o seu filho? Como pode um filho planejar nos mínimos detalhes matar o seu pai ou a sua mãe? O ser humano está chegando num estado tão deplorável que nos falta palavras para a gente poder explicar da forma que eu quero explicar para você, como naquilo que o homem está se tornando por causa do pecado. Há alguns meses atrás, eu assisti uma matéria, se eu não me engano foi no Discovery Channel ou foi no History, sobre os leões. Você vai entender o que eu quero falar para você. E um casal
já estudava os leões há 30 anos. Eles eram apaixonados pelos leões. E eles estavam mostrando o mundo dos leões. E eles estavam explicando que o mundo deles é um mundo violento. E que muitos olham para os leões como se eles fossem maus, porque eles matam aquela presa que não tem nem como se defender. E ele vai contando a história, como o mundo, a vida dos leões. E o mais interessante é no final da matéria. Eles dizem o seguinte: os leões, eles matam para sobreviver. Eles só matam porque eles têm que viver. E para eles viverem, eles comem a presa que eles matam. Então eles matam por sobrevivência. É o instinto deles. Não é que eles sejam maus. Não é que o leão seja violento. Que ele seja mau. Ele faz aquilo para ele sobreviver. É o mundo dele. Ele mata para sobreviver. E ela faz uma pergunta para todos nós. E ela diz o seguinte: o leão, ele mata para sobreviver. E o homem? Por que ele mata? Os leões matam para sobreviver. Não é que eles são maus, que ele faz aquilo por maldade. Ele faz para que ele permaneça vivo. É o mundo deles. É o instinto deles. Mas e o homem? Eles matam por quê? O homem, ele mata por maldade, por egoísmo. E tem muitos que matam por prazer. São tão maus, existe tanta maldade dentro da pessoa, dentro de si, que muitos fazem aquilo por prazer. Nós estamos vivendo um egoísmo tão grande que as pessoas, e muitas das vezes, muitos de nós, começamos a olhar para tudo isso e não choca mais a gente. Porque tudo passa a ser normal. Não, é assim mesmo. Não, é assim mesmo. As pessoas começam a se acostumar com o pecado, com a maldade, com o erro. Você quer ver uma coisa? Há uns 10, 15, 20 anos atrás, se você visse uma mulher beijando outra mulher, ou um homem beijando outro homem, você ficava indignada com aquilo. Você se escandalizava. E eles mesmos, os homossexuais que praticam isso, eles faziam, na grande maioria, escondidos. E de uns anos para cá, isso ficou normal. Eles se beijam, andam de mãos dadas, se casam. Antigamente a pessoa se escandalizava com aquilo. Hoje, ela não se escandaliza mais. Virou algo normal. Virou algo normal. A violência, a obra de Satanás aqui na Terra, tem cegado tanto as pessoas
que a mentira se passa pela verdade e a mentira prevalece sobre a verdade. E quando eu assisti essa matéria, sabe, ficou na minha cabeça isso. Os leões matam por sobrevivência. Mas o homem é pura maldade. É puro egoísmo. É perversidade. A mentira virou coisa normal na boca de muita gente. Há alguns anos atrás, os filhos, quando acordavam, a primeira coisa que eles falavam era: a benção, pai. A benção, mãe. Você sabe o que eu estou falando para você. Quando ia dormir, a mesma coisa. Um dia, eu vou atender uma ligação da minha mãe aqui ao vivo com vocês. Para você ouvir qual é a primeira coisa que eu falo quando atendo o telefone. Eu posso estar onde for, na frente de quem for, ou a hora que for. Na hora que eu atendo, é a primeira coisa. A benção, mãe. A benção, pai. Hoje, acabou isso. Acabou-se. Isso é um detalhe tão pequeno, mas essa é a causa de muitas famílias, de muitos filhos, de muitos casamentos virarem um inferno, porque não existe respeito. Aonde não existe respeito, não pode ter paz. E se não tem paz, não existe união. E sem união, o reino se divide, a família se divide. E como ela vai subsistir? Não é verdade? As pessoas estão tão tomadas pelas situações da vida, porque essa é uma forma de Satanás cegar as pessoas e impedi-las que elas enxerguem a verdade, que as coisas erradas, que antes eram escândalos e que eram praticadas às escondidas, hoje são praticadas nas praças. E ninguém se escandaliza mais. E isso é um perigo, gente. Isso é um perigo para a igreja. A Bíblia diz que quando... Isso está escrito no livro de Judas. Eu já preguei isso aqui para você. Que quando o justo Ló, é exatamente essas palavras que são usadas na Bíblia. Quando o justo Ló, ou é Judas ou é em 2 Pedro, no capítulo 2. O justo Ló, quando ele estava dentro de Sodoma e Gomorra, a alma dele se angustiava ao ver aqueles libertinos vivendo e praticando toda imoralidade que era praticado naquela época. Ele estava no meio daquela gente, mas a alma dele era tão justa que ele não aceitava aquilo. Ele não era participante e nem comparticipante com aquilo. E às vezes, muitos que dizem ter o Espírito Santo,
que dizem fazer parte da igreja, que muitos que batem no peito e dizem que arrebenta, que faz, que acontece, olha para as coisas erradas, olha para o erro, para o pecado, e para elas já se tornaram algo normal. A mentira virou algo normal. A violência virou algo normal. Quando a pessoa se casava antigamente e acontecia a separação, era um escândalo. E tem algumas histórias que me falaram, os meus avós falavam isso, que quando o marido era violento e a mulher queria separar e às vezes até queria voltar para a casa dos pais, os pais conversavam para que ela voltasse para o marido. Era um feito de tudo. Eu estou dando um exemplo aqui para você entender. Era um feito de tudo para o casamento não ser desfeito. Porque era um escândalo. Hoje é algo tão natural que tem um ditado hoje que eles dizem assim: que seja feliz enquanto dure, porque ele já tem certeza que vai acabar. O casamento hoje, para as pessoas que não conhecem a Deus, não vale absolutamente nada. E tem acontecido isso no meio evangélico. Aliás, é o que mais tem acontecido. Aquilo que só acontecia no mundo, como às vezes é ensinado dentro dessas instituições, que fala das pessoas como o mundo, o pecado, aquilo que acontecia no mundo, é o que mais acontece dentro, no meio evangélico hoje. A separação no meio evangélico hoje é algo tão natural. E não é pelos membros, começa pelos líderes. Tem um monte de pastores e bispos e líderes evangélicos, os líderes das instituições, largando as suas esposas e se casando com as meninas da igreja mais novas. Da igreja não, né? Da instituição. Isso é o que mais acontece hoje. Tem um monte de membros aí de várias instituições, não são todas, tá? Existem homens de Deus, instituições sérias, mas existem muitas, e começa pelo seu líder. Procure investigar. Você que é membro dessas instituições aí. Você que é da Paz e Vida, da Igreja do Bom Retiro. Começa a investigar para você ver. E outras instituições mais. Abandonam as suas esposas e se casam com as meninas mais novas da instituição. É o que mais acontece. Obreiros se separando. Quando acontecia uma traição, nossa, era o fim do mundo. Hoje é a coisa mais natural que existe. As pessoas não estão nem aí mais. É exatamente o que fala aqui no versículo 2. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente o outro. É exatamente isso. Gente, infelizmente, este é o mundo que nós vivemos. Infelizmente. Este é o ser humano que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho,
e fez a sua imagem e semelhança. Olha o que o ser humano está se tornando. Tudo isso porque não quer obedecer e servir a Deus. Medite sobre isso, gente. Medite sobre isso. Medite sobre isso. Hoje, você pode contar nos dedos as pessoas que você pode falar assim, não, eu confio nessa pessoa. Não é assim? Você pode contar nos dedos. E tem umas que dizem assim, pastor, eu não confio em ninguém. A palavra não vale mais nada hoje. Não é verdade? A gente vive num mundo que hoje foi todo esquematizado e projetado por Satanás, porque ele é o príncipe desse mundo. E Jesus, ele falou isso, que o príncipe desse mundo está aqui. O mundo jaz do maligno. O mundo foi projetado para que o homem venha se tornar e estar nesse estado, e volta a repetir essa palavra, no estado deplorável em que ele se encontra. O homem que não conhece a Deus tem atitudes piores do que a de um animal irracional. Se você pegar um cachorro e bater nele, você que é o dono, você bater nele, deixar ele amarrado, na hora que você chegar perto dele, ele abana o rabo. Ele põe a língua para fora, como se estivesse rindo para você, e pula em cima de você, com toda alegria. Não é verdade? O ser humano, se você pisar, estiver andando e pisar no pé dele, é arriscado ele te bater ou querer te matar. Quantas mortes acontecem e quando a gente ouve aquilo, não entra na nossa cabeça. Não é verdade, gente? O que o homem está se tornando? As pessoas saem de casa sem saber se vão voltar. Porque nós estamos vivendo um mundo altamente violento.